Tudo bem, pessoal? Meu nome é Sérgio. Sejam bem-vindos ao meu canal, AP Aleatório. Trouxe esse conteúdo para vocês, espero que gostem, não esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscreverem. Isso é muito importante, para que eu continue trazendo vídeos de ótima qualidade para vocês, ficarei super grato. Obrigado! Tipos de sistema de aprendizado de máquina ou machine learning. Agora irei explicar a vocês as características dos 4 tipos de aprendizado de máquina existentes, que são os seguintes. Modelo supervisionado. Um algoritmo supervisionado precisa de um humano para tratar as variáveis de entrada e saída, e seu conjunto de possíveis resultados. Os dados de entrada e saída são rotulados, ou seja, possuem em si mesmo as variáveis necessárias para o resultado final. Essas informações dos dados seriam como metadados acerca dos elementos analisados pela máquina de aprendizado. Não entendeu? Então imagine o seguinte, iremos fornecer a um modelo de aprendizado de máquina uma foto de um gato. Você acha que ela irá reconhecer essa foto como um gato? Lamento em te dizer, mas ela vai reconhecer apenas como um conjunto de zeros e uns. Portanto, precisamos etiquetar essa imagem, identificando que ali está sendo representado um gato. Em síntese, estaremos rotulando essa imagem com todas as características que um gato possui. Os dados rotulados de entrada possuem um padrão bem definido, e o resultado, na saída, já é conhecido pelo humano, que inseriu os dados iniciais para o processamento, pelo modelo de aprendizado de máquina. O algoritmo tem uma grande dependência dos dados rotulados, que são inseridos pelo supervisor, pois o aprendizado de máquina, neste caso, é baseado nas comparações feitas através dos dados informados inicialmente, e as respectivas saídas já são previamente esperadas. O modelo supervisionado possui 2 tipos de métodos para a resolução de problemas, o método de regressão e o método de classificação. A técnica de regressão é utilizada, essencialmente, para prever ou estipular a probabilidade de ocorrência de algo, e também está relacionado a um resultado, que nos mostrará no final do processamento, uma grandeza ou um valor, que normalmente será numérico. A regressão busca compreender as relações existentes entre variáveis dependentes e independentes. As independentes são aquelas que podem ser manipuláveis pelo supervisor, e que, quando alteradas, causam mudanças nas variáveis dependentes. Vamos a alguns exemplos. Alterar a temperatura influencia no crescimento das plantas. Fazer uso de um medicamento altera a pressão arterial. Estudar mais tempo melhora suas notas na escola. Modificar o preço de um produto vai influenciar na quantidade que será comprada pelos clientes. O tempo de sono tem efeito sobre a qualidade do humor de cada pessoa. Resumindo, veja a variável independente como a ação e a dependente como a reação. Vamos a um exemplo do seu cotidiano. Imagine que você deseja saber qual será o valor da sua conta de energia do próximo mês, tendo como referência os dados do seu consumo de meses anteriores, incluindo tarifa, consumo em watts, valores das faturas e outras variáveis, e então, informa esses dados de entrada para o seu algoritmo de aprendizado de máquina, que fará o processamento e lhe retornará o resultado em um valor numérico, que seria expresso em reais. Outro método de aprendizado de máquina do modelo supervisionado é o de classificação. Esse é bem mais fácil de entender, pois ele objetiva tratar problemas que envolvam a categorização em grupos, relacionando o resultado final mais com a lógica, do que com grandezas numéricas. Sendo assim, os dados de saída poderiam ser verdadeiro ou falso, positivo ou negativo, vertebrado ou invertebrado, e tantas outras possibilidades. Vamos a um exemplo clássico, que faz uso de um algoritmo muito conhecido para a categorização de dados, o Naive Bayes, utilizado para a filtragem de mensagens inconvenientes de e-mails, o famoso spam. O método de classificação seria utilizado para treinar nosso algoritmo, através de dados rotulados, para categorizar os e-mails em e-mails confiáveis e e-mails não confiáveis. Poderíamos, por exemplo, pegar vários e-mails com frases ou palavras suspeitas em seu teor, como: clique aqui, aperte neste link, você ganhou R$100.000, renove sua senha aqui. Iríamos rotular esses e-mails e classificá-los como spams, e os demais e-mails que não possuíssem essas palavras suspeitas seriam classificados como confiáveis ou não spam. Pessoal, esses seriam os 2 métodos de classificação do modelo de aprendizado de máquina supervisionado, lembrando mais uma vez que em ambos os exemplos, tanto os dados de entrada como os dados de saída, já são conhecidos pelo humano, que está supervisionando o modelo de aprendizado. Modelo de aprendizado de máquina não supervisionado.
O modelo não supervisionado visa descobrir padrões, agrupar instâncias semelhantes ou detectar anomalias, normalmente, sem a intervenção humana, mas pode ocorrer a necessidade do resultado final encontrado pela máquina ser validado por um humano. Como não são utilizados dados rotulados, não há intervenção humana nos dados de entrada. Os dados de entrada e saída utilizados não são rotulados, ou seja, não são previamente conhecidos, classificados, e não possuem uma definição prontamente estabelecida, pois não há um supervisor humano controlando e direcionando o aprendizado de máquina para determinado resultado almejado. Logo, não há como o algoritmo fazer comparações de dados rotulados e entregar um resultado já esperado, através da comparação, como ocorre no modelo supervisionado. O objetivo de quem usa esse modelo não supervisionado é, na verdade, obter insights e informações inovadoras e inéditas, fazendo análise de grande volume de informação, seja para auxiliar na tomada de decisão, para fazer recomendações ou para detectar atividades fora de um perfil específico. Existem 3 métodos mais utilizados para problemas solucionáveis, através do aprendizado de máquina não supervisionado, que são clustering, ou agrupamento. Consiste no agrupamento de dados similares, sem necessariamente realizar qualquer previsão acerca desses dados. Seu intuito é realçar determinadas características ou comportamentos de um conjunto de dados, que inicialmente não possui qualquer classificação ou filtragem. Sua principal aplicação está relacionada a tratamento de base de dados de consumidores, tornando mais fácil a análise de grande volume de dados, determinando assim decisões importantes, como segmentação de clientes, perfil de consumidores, direcionamento de vendas, personalização do atendimento, análise de influência em redes sociais como Facebook e Instagram, ou direcionamento de conteúdo específico para usuários do YouTube, e outros insights importantes para pequenas e grandes empresas. Esse é o método mais utilizado atualmente, tendo em vista no grande volume de dados que são gerados diariamente em todo o planeta, e que são impossíveis de serem processados através de métodos de aprendizado supervisionado. Associação. Como o próprio nome já diz, faz a associação de dados diferentes, fazendo recomendações de acordo com o nicho em que está atuando. Esse algoritmo é utilizado constantemente nas lojas online. Sabe quando você compra, por exemplo, um celular, e o site já faz a recomendação de um fone de ouvido? Sim, meu caro, isso mesmo. O algoritmo percebeu que muitas pessoas que adquiriram esse celular também estão colocando no carrinho de compras o fone que lhe foi recomendado. Redução de dimensionalidade. É um método de aprendizado que visa fazer filtragem de um grande volume de dados, sem comprometer a integridade destes, seja para facilitar o entendimento das pessoas, seja para especificar, ainda mais, determinados grupos, ou para diminuir o tamanho de certa amostragem para processamento de dados posterior. A redução de dimensionalidade também é conhecida como algoritmo de transformação, e normalmente é utilizado para tratamento de imagens. Sabe aquelas imagens antigas, do tempo da sua avó? Elas podem sofrer algum tratamento, se tornando coloridas ou mais processadas e visíveis ao olho humano, através deste algoritmo aqui. Obrigado a todos que assistiram até o final. Peço que você curta, compartilhe e se inscreva no meu canal, o canal AP Aleatório. Até mais, valeu!